Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Magia Natural. Seja muito bem-vindo a mais esse espaço, a mais essa aula. E hoje eu quero introduzir para vocês o conceito de espaços sagrados, tá? Espaços sagrados é todo local onde o ato mágico vai acontecer. E o bruxo ele tem que ter essa dimensão muito clara na cabeça, tá? Então é muito importante que você desenvolva os seus espaços sagrados. E como sempre, eu vou conceituar, trazer alguns conceitos e depois eu vou explicar isso de maneira mais prática, tá? A primeira coisa que eu tenho que salientar, todo lugar onde o bruxo está é um espaço sagrado, tá? Então começa por aí. Você é um ser divino. Só que você só toca o seu divino quando você está em processo de presença, tá? Quando você está em processo de consciência plena. Então, o divino, ele sempre está em você porque você é divino. Mas só quando você está consciente do processo, consciente do que você está fazendo, que você está tocando o seu divino. Então, todo lugar onde você está é um espaço sagrado. É um momento, é uma oportunidade do divino se fazer presente. E o ato mágico, basicamente, é isso. É o divino se fazer presente, tá? Então, todo lugar que você está consciente é um espaço sagrado. Por que eu friso muito isso aqui? Porque muitas vezes nós estamos no lugar, mas nós não estamos conscientes, tá? Como isso pode acontecer, Gilberto? Isso pode acontecer, por exemplo, quando você está lavando louça, pensando no que você vai responder para sua amiga. Isso pode estar, por exemplo, quando você está namorando o seu boy, a sua girl, né? Tá ali mantendo até muitas vezes um ato sexual, mas está com a cabeça em outras coisas. Ou quando você está estudando, preocupado com a roupa que você tem para lavar. Sabe, toda vez que você está num lugar fisicamente fazendo alguma coisa, mas a sua mente está projetada em outro lugar, você não está presente. Isso é um mal que 99,9% da humanidade passa, tá? E a gente tem que estar sempre buscando o estado de presença. Toda a filosofia espiritual fala disso. Então, toda vez que você está consciente do que você está fazendo, vivendo o presente, você está tornando sagrado aquele espaço, tá? Mas existem certos locais que favorecem a conexão com o sagrado. Então, por exemplo, locais da natureza, cachoeira, mar, por exemplo, mata, né? Sabe aqueles locais assim que você pisa ali, só de você olhar, você já sente aquela energia? Aqueles espaços que naturalmente, pode não ter nenhuma imagem, pode não ter um incenso aceso, mas naturalmente você consegue sentir a energia desses lugares? Isso é um espaço sagrado. E geralmente isso acontece na natureza, né? Geralmente isso acontece, por exemplo, na mata, na cachoeira, no mar, né? Em espaços assim onde há um acúmulo de energia natural muito grande. Isso é um espaço sagrado. E todo bruxo tem os seus espaços sagrados. Eu sei que muitos de vocês moram em grandes centros, mas eu tenho certeza que vocês já foram em parques, que vocês já foram no interior, né? Quem mora no interior tem mais facilidade de ter acesso a esses locais. Esses espaços sagrados são importantes e eles naturalmente nos conectam com a espiritualidade, eles naturalmente harmonizam o nosso campo energético, às vezes sem ritual, sem nada. Você só entrou nesses locais e já saiu de lá recarregado. O bruxo tem que estar em conexão com a natureza. Os nossos ancestrais faziam os rituais aonde? Na natureza. Né? Os sabás eram feitos aonde? No meio da mata. Os primeiros templos eles eram feitos sobre minas de água, sobre riachos, sobre clareiras, sobre montanhas. Né? Os templos ancestrais eram feitos dessa forma, para ter essa máxima conexão com a natureza. Então nós que vivemos hoje, carregamos essa tocha da bruxaria, essa tocha da magia, nós precisamos também de tempos em tempos ir a locais de natureza, tá? Então os primeiros espaços sagrados que a gente vai visualizar, que a gente vai trabalhar, vão ser justamente, tá, pontos de força da natureza. Além disso, você também tem pontos de força que a fé coletiva, somado ali a alguma organização espiritual, desenvolveu poder. Então, templos religiosos, de modo geral, são espaços sagrados, são pontos de forças e devem ser respeitados.
Por mais que você não compactue com aquela fé, com aquele sistema religioso, o templo daquele sistema religioso deve ser respeitado. Seja lá a igreja evangélica, a igreja católica, o templo budista, o terreiro de Umbanda, né? Porque a conjunção daqueles elementos, somado à fé de vários seres divinos, né? Porque todas as pessoas são seres divinos, então quem frequencia aquela religiosidade ali, deixa a sua energia sagrada, torna aquele ambiente também sagrado, tá? E o bruxo, ele consegue sentir, se conectar e utilizar qualquer egrégora a seu favor, tá? É muito legal isso. Se você souber, por exemplo, você pode ir numa igreja católica e direcionar aquelas energias ali também a seu favor, tá? Então é importante tirar esse preconceito. Preconceito e bruxaria não combinam, tá, gente? Você pode não compactuar, aquela energia, ela pode não ressoar no seu coração, não vai. Mas você deve respeitar todos os templos religiosos. E se algum templo religioso ressoa no seu íntimo, né, um terreiro que você frequenta, um centro espírita, uma igreja, por exemplo, se ressoa no seu íntimo, se você sente uma conexão real, verdadeira e profunda, vá, mesmo sendo bruxo. Eu sou bruxo e sou sacerdote de Umbanda, eu tenho um terreiro de Umbanda. Então, assim, não tem nada, isso não vai tirar o seu poder. Por mais que a bruxa ela esteja além das religiões, não quer dizer que elas não possam participar das religiões, tá? É importante vocês terem essa percepção. Mas existe um espaço sagrado que todo bruxo deve buscar ter, que é o seu próprio espaço sagrado. Que é o espaço sagrado do seu altar. É o espaço sagrado onde você se conecta com a sua espiritualidade. E a bruxa, né, ela tem uma questão com ela, que ela é a sua própria pontífice. Ela é a própria conexão entre ela e o divino. Ela não precisa de intermediários. Ela não precisa de alguém para representar Deus para ela. Ela pode se conectar diretamente com Deus através do seu altar. Nós vamos fazer uma aula onde eu vou explicar para vocês o altar. Aqui eu vou só conceituar os espaços sagrados e o altar, obviamente, é um deles. Na próxima eu vou explicar, pontuar mesmo como monta um altar de magia, tá? Então, altar, de modo geral, funciona dessa forma. É um espaço sagrado que você tem. Altar, né? Vem de altare, que significa local mais elevado, onde você vai colocar elementos que representem o seu sagrado. Então, o seu altar ele vai ter coisas que para você façam sentido. A gente vem falando muito disso no curso, né? E bruxaria é isso, é algo que faz sentido para você. Então, o altar é isso, é um local, um espaço onde você vai colocar elementos que ancorem no plano físico. Por que ancore, que a gente fala? Porque as energias, elas são espirituais. Elas só vão ser representadas no físico, tá? E aí lembra da lei da atração? Semelhante atrai semelhante. Se eu tenho uma imagem, por exemplo, de cigano no meu altar, eu automaticamente vai ter vibrações da egrégora cigana rodeando aquele altar. E aí na hora que eu for fazer um ritual de magia cigana, a conexão se dá melhor. Entende a questão da importância do ancoramento energético? Além do que, os elementos eles têm um efeito emocional muito grande na bruxa. No momento que você olha, você lembra, você remonta, você vibra e você se conecta. Então o altar tem esse efeito também de conexão. Sabe uma coisa interessante sobre o altar? Ele se torna o centro do universo. Porque o universo, né, ele não é linear. O universo ele é circular, ele é cíclico. E um círculo, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Qualquer ponto pode ser o centro, qualquer ponto pode ser o começo e o fim. Então o seu altar, no momento que você ativa ele energeticamente, no momento que você consagra, no momento que você está fazendo um ritual, ele passa a se tornar o centro do universo. E é isso que a bruxa tem que ver, o altar dela como centro, a base que vai gerar tudo o que ela está buscando gerar. Magia não é mudança, magia não é moldar. Então, no momento que ela está ali fazendo as práticas mágicas no seu altar, seja um incenso que ela acende, ou seja um ritual mais complexo, ela está invocando, né, a força da natureza, ela está invocando ali, criando a partir daquele ponto, a partir daquele altar, a mudança que ela espera. Então, o altar se torna o centro do mundo para o bruxo, tá? Para o mago que está ali fazendo o seu ritual. O altar também serve de proteção, porque como ele está conectado à sua energia, toda a energia negativa direcionada a você é filtrada pelo seu altar. Então é muito comum, por exemplo, o nosso altar começar
a reagir quando algo de ruim acontece para nós. Às vezes quebra a taça, às vezes estala, sabe? Mostra o quê? Que existe energia negativa contra você. O altar está te protegendo, mas como está sendo muito intenso. Então observe também os acontecimentos, como o seu altar está. Se ele estiver tranquilo, se a energia estiver boa, é sinal que não tem demanda, é sinal que as coisas estão positivas para você. Se está quebrando, se está sujando muito, né? Então tem que ter essa conexão também. O altar, então, ele é esse espaço sagrado muito particular, seu, com que remonta o seu sagrado. Existem alguns elementos básicos que a gente coloca no altar, eu vou explicar isso para vocês, mas de modo geral, vocês não precisam se limitar somente a esses instrumentos, não. O altar ele é muito particular, então o altar de cada bruxa é único, tá? Existem os altares de trabalho, onde você pode colocar os elementos que você vai utilizar. Você pode fazer altares devocionais também. O que seria um altar devocional? Então, se você tem uma devoção maior por uma egrégora, por uma entidade, por um deus, então, por exemplo, Gilberto, eu tenho uma conexão muito forte com Hecate. Você pode montar um altar só para trabalhar com a egrégora dela. Ou, por exemplo, quem é da Umbanda, trabalha com o arquétipo, né, da cultura de Umbanda, Candomblé. Você, por exemplo, é médium de Maria Padilha. Você pode montar um altar a Maria Padilha na sua casa, no seu espaço, tá? Lembrando que cada altar vai ter as suas nuances. Então, por exemplo, você vai colocar no altar, por exemplo, devocional, elementos daquela divindade ou daquela egrégora. Se é um altar, por exemplo, para deusas do amor, você não vai colocar cristais negros. A não ser que a intenção seja proteger o amor. Mas, de modo geral, você vai colocar cristais de quartzo rosa, vai acender velas respectivas, colocar símbolos daquela divindade em particular, tá? Então, aí o estudo que a gente frisou na última aula é importante, porque não adianta eu querer cultuar uma egrégora que eu não conheço. É um grande erro que bruxos iniciantes cometem. Eles começam, eu gosto de Lilith, mas não estuda, não aprofunda, não entende, começa a cultuar e cultua errado. Por exemplo, Nanã. No altar de Nanã não se coloca nada de metal. Então, se você está cultuando a egrégora Yorubá e cultua Nanã, tem que se atencionar aos elementos que você coloca para ela. Então, por exemplo, algumas divindades não gostam de parceiros. Geralmente a gente trabalha muito com pares, né? A gente já visualizou isso nas aulas sobre Deus e deusa. Mas algumas divindades, por exemplo, como Diana, normalmente a gente não coloca consortes para ela, porque ela é uma divindade que trabalha na polaridade feminina e não gosta, ela é casta, ela não gosta da energia masculina. Então, ao trabalhar com Diana, normalmente não se coloca outros deuses com ela, tá? Então é importante a gente entender a egrégora. Lilith também, pode ser que ela não queira trabalhar com ninguém. Mas como é que eu vou saber disso? Estudo e conexão com a egrégora. É ela que vai te intuir, é ela que vai te dizer, né, como trabalhar. E também a prática. Começou a dar ruim, tira e vai vendo. Porque tem isso também, tá, gente? Às vezes na magia é muito tentativa e erro. Fez de um jeito, não fluiu bem, muda até começar a fluir. Aí você vai entender, isso aqui não deu certo. Porque se você for registrar tudo da magia, não vai caber biblioteca no mundo que vai caber todo esse conhecimento. Porque são infinitas as variáveis, infinitos são os processos. A gente fala daqueles que são mais importantes, daqueles que são mais assim gritantes, mas nuances pequenas são muito particulares. E é por isso que cada bruxo tem conhecimentos únicos, porque ele tem vivências que são únicas, tá? Então é importante frisar isso também. Você também vai ter vivências que são só suas. Vai ter coisas que vocês vão saber que eu não vou saber, que eu ainda não sei ou talvez nem venha saber, porque são vivências suas, tá? Então é importante vocês terem essa questão também. Por mais que a gente tenha alguns elementos padrões, não existe regra dentro da bruxaria. De modo geral, não há regra. A bruxa é livre. Porque se você começa, eu disse para vocês que a bruxa é livre em aulas anteriores, e começa a dogmatizar, vocês entendem que é um contrassenso? Não é assim. A bruxaria é livre. Nós temos alguns padrões. Né? Esses padrões eles servem porque eles foram testados pelos nossos ancestrais e foram vencidos pelo crivo do tempo. O tempo ele testa tudo. Tudo que dura o tempo mostra que tem a verdade. A mentira, a ilusão, aquilo que é supérfluo se perde no tempo. Se um conhecimento se mantém,
estável e se ele se mantém válido, né, mostra que ele tem. Então a gente passa isso, mas não quer dizer que tudo se limite a isso. Então, pessoal, é muito importante vocês terem essa dimensão, que vocês também vão construir conhecimentos, que vocês também vão construir processos que vão ser úteis na sua experiência, na sua prática mágica, tá? Então não se subestime. Você é o centro do seu universo. E a sua magia, ela é única. Cada magia é única e diferente. A gente pode fazer o mesmo ritual juntos e ao mesmo tempo, usando os mesmos elementos, mas a magia vai ser diferente, porque você é uma variável e a sua energia é única no cosmos, tá? Então é importante vocês reflexionarem sobre isso. Então hoje nós falamos sobre espaços sagrados e as várias formas de terem esses espaços. E que de tempos em tempos é legal a gente ir a esses locais. Há locais na natureza, há templos, se a gente sente à vontade com isso, ir ao nosso altar. Montar e estar sempre ali em comunhão com ele, tá? Porque os espaços sagrados, eles, apesar de serem locais externos, eles ajudam a nos conectar com o sagrado internamente. Né? Não é muito legal, por exemplo, a gente ir na natureza e por mais que a beleza externa chame a atenção, essa beleza ela toca algo aqui dentro. E a magia acontece sempre aqui dentro, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!